a gente sabe que empreender sozinho é muito desafiador. Então eu uso a ferramenta viagem quando você fala de você se sentir confortável na própria pele, porque não tem pra onde você ir. Existe alguma coisa que só você sabe fazer, sabe? Cada pessoa tem ali aquele dom. Olá, seja novamente muito bem-vindo, seja novamente muito bem-vinda ao nosso espaço que você já conhece, então dispensa apresentações, já sabe que falaremos sobre inovação e experiência do cliente, então não preciso dizer, apesar de ter dito, mas sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que esse espaço tenha já criado grandes provocações para vocês e tenha também levado algumas respostas. Apesar de estarmos em um momento em que as coisas estão mudando muito, sei que essas respostas elas podem ser temporárias ou trazer novas provocações, mas este é o objetivo. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e a importância de ter a mentalidade de empreendedor para a experiência do cliente. E vamos conversar com a diretora Keka, a Késia, né? Keka ou Késia, que trabalha com turismo. E ela vai contar muito pra gente hoje sobre como experiência do cliente literalmente não só construiu, como mudou a empresa dela. Keka, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, Clá. É. É uma honra para mim estar aqui. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem de falar sobre viagem, de unir esses dois temas, eu acho que é muito válido, porque eu acho que viajar é a melhor ferramenta que existe no mundo para a gente se conhecer, para a gente se conectar com o mundo, para a gente expandir a nossa mente. Então, para mim é uma honra o convite de estar aqui, né? Nós que temos uma história de amizade, que vamos chegar lá ainda. Chegaremos lá. Tô bem feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada a você por ter aceitado. E ai, que honra minha poder ter a Keka no Brasil, porque isso é raro, já Exato. começa por aí. A Keka é pelo mundo. Ela é literalmente pelo mundo, ela faz jus ao nome da empresa, porque a Keka estava onde semana passada, amiga? Ah, você estava em Goiás, né? Você estava em Eu vim da casa. Islândia É. para esse evento em Goiás, e aí eu aproveitei para vir para cá e fazer umas coisas e já vou para a China. E aí cada semana que a gente faz reunião, ela tá num lugar do mundo. Exato. Tem dia que ela tá no México, tem dia que ela tá num trem indo pra sei lá onde, né? Mas ela Dinamarca. tá... Foi, Exato. Teve um dia que ela estava no trem indo pra Dinamarca e é assim. E Essa tá é tudo a bem. Keka. Conta pra gente quem é você na sua visão de empresária. Então, eu sou diretora da agência de viagens Keka pelo Mundo, uma agência que é especializada em viagens de grupo, expedições e roteiros personalizados. Eu fui bombeira militar 12 anos e há 2 anos que eu pedi exoneração, então eu saí de um polo X e fui para o Y, né? Então eu fui militar durante 12 anos, eu sempre fui apaixonada por viajar ao mundo, já fiz vários intercâmbios e viagem sempre esteve presente na minha vida. Só que a minha virada de chave aconteceu em 2020, né? No ano da pandemia, quando eu tinha voltado para a Austrália para ter certeza que eu não queria ficar naquela vida que eu tinha deixado no Brasil e eu queria não pagar para viajar. Minha empresa começou, na verdade, eu não querendo pagar para viajar. E é tão engraçado a gente pensar, né, hoje, o quanto a gente é focado na experiência do cliente, que começou de uma viagem despretensiosa. Só que quando a gente chegou no topo do Monte Roraima, né, que se eu levasse 10 pessoas, eu ganharia o meu de graça. E eu levei 13. Quando a gente chegou, um trekking de 7 dias, não sei se vocês conhecem o Monte Roraima na Venezuela, que eu vi todo mundo chorando, emocionando, eu falei, melhor do que ver o mundo é mostrar o mundo para as pessoas. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí veio pandemia, várias coisas aconteceram, né? Todo mundo, eu trabalhei na linha de frente do bombeiro, que para mim foi muito especial, porque foi uma despedida, né? E aí, à medida que vieram as flexibilizações, eu comecei a fazer projeto no Instagram, comecei a falar, não, deixa eu movimentar, já que a gente não pode ir para fora, deixa eu vir para dentro do meu país. Então, eu conheci todos os estados brasileiros. E até que eu comecei, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Conciliei durante os meus plantões quase 2 anos. E foi muito desafiador até que eu pedi exoneração e há 2 anos que eu tô full time.
E de lá pra cá, assim, eu vivi várias vidas, vários Uhum. países, todos os continentes. Quantos? 105 países Certo, pode continuar, por e os favor. 6 continentes, e todos os estados brasileiros. E aí eu descobri isso, que é um privilégio ver o mundo e um privilégio maior poder proporcionar isso para as pessoas. E aí a questão da viagem em grupo veio. Eu não gostava de viajar em grupo, e é isso que eu falo, que a gente vai se descobrindo, né? Quando a gente vai vibrando e manifestando dentro do nosso propósito, a gente vai descobrindo facetas nossas que a gente nunca imaginava. Uhum. E aí eu peguei toda a parte chata de viagem de grupo, que é aquela coisa de você ficar preso, né? Muita gente tem preconceito e a gente tem, quando fala viagem de grupo, a gente pensa o quê? CVC, né? Nesse formato um pouco engessado. E eu peguei tudo que eu não gosto e transformei do meu jeito, né? Então, até o nosso nome, não é galera, é galerota. Então, foi criando uma comunidade onde a gente preserva a individualidade dos nossos clientes, a gente proporciona uma experiência de grupo, porque tem certas experiências que a gente vive que sozinho vai ser incrível, mas ter pessoas para compartilhar aquilo é melhor ainda. E trouxe isso, né? Misturei com o meu queca pelo mundo, modo de ser, e tem dado muito certo, assim. Eu tenho dedicado muito, me conectado muito com pessoas incríveis e cada vez mais, assim, a gente demite cliente, que é uma política da empresa, porque para mim não faz sentido eu ter um cliente que tá ali por estar. Tem um propósito, sabe? Eu acho que toda viagem é uma oportunidade para você ressignificar a sua mente. Então, assim, me fala, já teve alguma viagem que você fez que você voltou à mesma? Não. Não tem como, assim, a partir do momento que você se permite, você expande a sua vida, sabe? Não tem como você voltar atrás. E aí a ideia de demissão de cliente é para realmente estar com as expectativas alinhadas e não frustrar nem a expectativa do cliente e nem a gente quanto empresa. E eu falo, eu já larguei mão de um concurso militar, de uma carreira militar, eu já, sabe? E hoje eu falo que eu trabalho por propósito, sabe? Sei. Ou se sei, porque eu conheço esse bastidor, né? Então eu Exato. sei muito bem. Você então quer dizer que não veio do mundo corporativo. Não, Você se jogou nesse universo de construção de uma empresa do zero. literalmente do zero. Eu não sabia nem a diferença de MEI e CNPJ, pra você entender. E o que você utilizou de estratégia para construir a sua empresa? A primeira coisa foi a minha intuição. Sabe, de eu falar, de eu sentir. Eu acho que isso também é uma coisa que vem de viagens e dos vários intercâmbios que eu fiz. Sabe aquela coisa que você sabe, mas você não sabe como que você sabe? Então a primeira estratégia foi assim: peraí, o que que para mim eu faço com uma facilidade, com uma leveza, e que para as pessoas é muito complicado. E aí eu fui, tipo assim, mapeando isso, sabe? Intuitivamente. E aí, quando eu percebi, e aí eu vim, assim, a primeira expedição surgiu dos stories, eu postando nos stories, galera, nem tinha tanto seguidor, galera, quem quer viajar, tem uma expedição, assim, assado. Quando eu percebi o meu potencial, eu falei, eu tô lidando com vidas e tô lidando com sonhos. E aí eu comecei a correr atrás de curso, é, assim, era muito engraçado. E eu ainda estou nesse processo. Obviamente que a eu de agora e a eu do passado são pessoas totalmente diferentes, porque, assim, 2 anos pra cá, tipo, muita coisa mudou. Mas eu fui indo atrás de quem já sabe fazer. Porque eu sei que sozinho, hoje, a gente sabe que empreender sozinho é muito desafiador, entendeu? Então eu comecei a buscar pessoas que já estavam lá. E foi exatamente como você entrou na minha vida, né? De Uhum. cliente, eu tava nessa pegada focada na experiência do cliente. Não quero proporcionar a mesma experiência que outras agências, eu quero ser referência. E aí a Clara, minha cliente, e ela falou, eu falei, né, o que você faz? Que nas expedições a gente tem esse ritual das pessoas se apresentarem, né? Uhum. E aí ela falou, experiência do cliente, e ela foi explicar, porque eu acho que às vezes as pessoas é meio complexo. Eu falei, eu preciso de Muito. você. Eu nem tinha terminado de explicar. Eu falei, eu preciso de você na minha vida. E assim foi. Então a Foi. estratégia foi meio que isso. Eu segui a minha intuição, pensar onde que eu consigo fluir, onde que eu consigo colocar o meu coração e correr atrás de quem já sabe fazer, sabe? E, tipo, me ajuda, como que eu faço? Os mentores, né? Sim.
E foi muito engraçado que quando a gente começou a trabalhar juntas, eu enquanto já deixei de ser cliente sua, né, e passei a ter você como cliente, você falou: "Eu preciso de você, porque eu quero melhorar a experiência do meu cliente, eu quero". E quando eu cheguei eu falei: "Queca, você tem uma experiência do cliente muito bem estruturada sem saber que você tem uma experiência do cliente. Você já utiliza a experiência do cliente como estratégia. O que a gente pode fazer é pensar em como aprimorar, como evoluir, como criar estratégias em torno disso, eh, deixar que os dados comecem a aparecer, né? Que foi quando a gente começou a conversar um pouco de NPS, etc. Mas o dia a dia da Queca pelo Mundo já tem experiência do cliente. Então, você já tinha esse conceito, você utilizou basicamente para construir a empresa, Uhum. experiência do cliente, sem saber que isso era experiência do cliente, que é justamente isso que você chama de intuição, essa sensibilidade em sentir o outro, em sentir a necessidade do outro, e utilizando até as suas próprias necessidades enquanto viajante como feeling para isso, né? Até quando a gente teve uma conversa uma vez, você falou muito também do quanto você utilizou a sua própria experiência para fazer as construções. Então, eu já sei muito mais quais são os perrengues, eu já sei quais são as necessidades, porque eu passo por isso, né? Você não é uma empresária que construiu um produto que é o outro que utiliza. Tanto que você vai nas expedições também. Você sabe exatamente o que acontece lá, quais são as necessidades, quais são as reclamações, né? É isso que você utiliza no dia a Uhum. dia como estratégia no seu negócio, né? Sim, é aquela coisa de você já prever o que o cliente vai passar, ou o que ele pode passar, e você resolve a dor dele. Porque, assim, a vida inteira eu viajei sozinho. Inclusive, gente, viajar sozinho é muito bom, eu sempre falo, Nossa, viaje sozinho pelo menos uma vez na vida. E sim. obviamente que viajar sozinho é uma realidade, viajar em grupo é em outra. E quando eu viajava sozinha, eu não valorizava tanto, o serviço de agência. Porque eu fui aprendendo que dá para você viajar sozinho. E é por isso que eu tenho tanto, empenho e foco na experiência do cliente, porque o meu cliente, mesmo viajando sozinho, mesmo assim, eu tenho um público muito viajado, eles optam em viajar na minha agência. Tem muita diferença, entendeu? Da pessoa, tipo assim, não, eu só quero alguém para resolver ali a minha dor de logística e tal, ou eu preciso fazer parte disso, sabe? Eu quero fazer parte da galerota, porque não é só uma viagem, é um conceito, sabe? É uma comunidade. É tipo assim, vem viver isso com a gente. E o legal de vir de ter esse background, de ter conhecido meio mundo praticamente, né? Que o mundo aí tem 196 países. Isso dá um respaldo para as pessoas. E eu percebi isso depois de clientes falando, quando eu faço caixinha, né, no Instagram para saber, eu tô sempre em contato com o meu público, que na verdade a maioria vem do Instagram ou indicação. Por que que você viaja comigo? O que que, né, por que que você escolheu a nossa agência? E eu acho muito lindo quando eu escuto bastante assim, porque eu quero ver o mundo através dos seus olhos. Eu acho isso foda, entende? Porque assim, quando eu escuto isso, conecto diretamente a essa flexibilidade em relação aos perrengues da vida, né? Porque viajar é sair da zona de conforto e as pessoas romantizam. E tá tudo bem se perder um voo, tá tudo bem alguma coisa acontecer errado. Na nossa expedição mesmo, a gente chegou no restaurante, tava chovendo, tava tipo assim, teoricamente um desastre, de repente todo mundo começou a dançar, puxou uma cadeira. E é isso, né? E É. viajar é isso. Então, esse é um traço muito forte das nossas expedições, é leveza, sabe? Solta o controle, deixa a vida acontecer, porque ela acontece. Ela acontece. E Keka, você falou algo que dá para a gente puxar aqui, porque eu acho que é um tema muito válido, principalmente para o momento que nós estamos enquanto sociedade, que é comunidade. O senso de comunidade. Você consegue fazer isso numa leveza assim monstruosa, é literalmente natural. Como você disse, né? As pessoas olham para você e falam: Eu quero ver através dos seus olhos e eu quero pertencer a isso, né? Eu lembro quando eu escolhi viajar com você, eu te falei isso até, que eu te escolhi justamente por esse senso de comunidade. Eu gosto muito de viajar sozinha. Eu prefiro, inclusive, viajar sozinha do que viajar em grupo. E eu ia fazer uma viagem sozinha, que era pro Atacama, enfim, não deu certo porque eu deixei para a última hora.
E falei: "Bom, vou viajar para Lençóis, vamos ver quem é que tá fazendo", porque viagem para Lençóis é uma viagem que é mais difícil de fazer sozinha, né, pela logística, enfim, toda a movimentação que acontece ali, é muito mais complexo, né, fazer essa viagem sozinha. Eu falei: "Então tá bom, né, vamos lá fazer essa viagem em grupo". Com 3 E pés atrás. é, É um clássico. exatamente, exato. Eu criei mais um pé para eu conseguir ficar bem, pra conseguir colocar lá atrás, exatamente. E fui analisar algumas pessoas que faziam com essa proposta similar à sua, e a forma que você criou esse conceito de comunidade me fez decidir estar com você. Porque eu entendi que, eu poderia passar perrengues, sim, mas que eu teria alguém para me auxiliar nesse processo e que isso seria tratado com leveza. Analisei muito o comportamento das pessoas que estão ao seu redor, como seus clientes se comportam, e aí entra muito nesse ponto que você falou de demissão de cliente. Você tem um perfil de clientes que, se alguém sai desse perfil, para não estragar o conceito da comunidade, não tirar você elimina, né? De uma forma sutil, óbvio, não é sai daqui agora, Não, não, existe todo um um tato. profissionalismo, um tato para isso, Uhum. mas essa quebra de vínculo, ela acontece porque não há de fato identificação com a proposta da empresa. Então foi tudo isso que me fez escolher estar com você, e quando eu estive, eu não me arrependi, Uhum. né. Então eu queria que você falasse sobre isso da comunidade, até porque tem um ponto legal aqui que eu esqueci de puxar, que eu queria muito. Além de tudo isso, eu ainda me senti muito aceita, Por isso. inclusive fisicamente falando. Eu não preciso ter um corpo XYZ, eu não preciso ser, eu posso ser quem eu sou, eu Você posso já ser é. o que eu quiser. Eu só tô indo viajar, eu não preciso pensar de que: "Ai, eu tenho que perder 15 quilos antes de viajar, porque aí não sei o quê". Não, eu tô indo para descansar, porque você também prega dentro da comunidade Muito. a aceitação Aceitação. de quem somos. Fala Aham. sobre isso. Então, eu sempre fui muito julgada, minha vida inteira eu fui muito julgada, eu tive fiz a minha primeira tatuagem com 12 anos, piercing, então minha mãe sempre falou, né, você não é igual a todo mundo, graças a Deus eu nunca quis ser igual a todo mundo. Então, primeiro que a vida inteira eu fui julgada e eu falei, eu preciso aprender a não julgar, entende? Porque você desapega, quando você para de julgar o outro, você vê quando você começa a criar conteúdo, qual que é a maior trava de quem começa a criar conteúdo? Medo do O medo julgamento. do Por quê? Porque a julgamento. pessoa julga. É. Quando você para de julgar, aquilo meio que some do seu campo, entendeu? Então vem daí. E aí eu vim de 12 anos militarismo, extremamente machista. E aí eu vim, assim, vendo comportamentos, e aí eu falei assim, gente, tá errado. É a mulher que vai salvar a mulher, não é a mulher brigando com a mulher e o machismo estrutural tomando conta e a gente se matando e a sociedade, sabe? Não vai vir um homem salvar a gente. E aí eu falei, cara, onde eu estiver não existe espaço para rivalidade feminina. Não, não existe, assim, sabe? Não Muito existe bom. e eu não admito para começo de conversa. E eu vivi alguns relacionamentos abusivos, sabe? Bem pesados, assim. Bem lá atrás, assim, meu pai era agressivo, agredia minha mãe. Então, eu tenho um histórico com isso que eu Hum. fui ressignificando, sabe? Que eu fui desconstruindo. E quando vieram as expedições, e aí quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram que eu falava de viagem, viagem era tipo assim, uma parte. As pessoas mais me seguiam por eu falar, eu tinha, né, o termo da grande gostosa, que ser uma grande gostosa não é fisicamente, é um comportamento. E eu sempre tive autoestima muito alta, sabe? A minha mãe me criou muito com autoestima do tipo assim, ó, você tem que se amar, você tem que se amar, você é foda, você é capaz. Então eu cresci com esse drive assim na minha cabeça, entende? E aí eu percebia que eu atraía as pessoas sempre com autoestima baixa. E aí eu falava, as mulheres, né, à minha volta, e eu falava assim, gente, não, olha pra você. E um lado, assim, que eu falo que é a cartinha que Deus me deu pra eu ler, porque eu acho que eu falo que todo mundo tem, eu acho que eu já te falei essa história, todo mundo Uhum. recebe uma cartinha, tem gente que lê e tem gente que não lê. Quem lê Uhum. entende o que veio fazer. E hoje, o meu formato são expedições, mas eu acho que o meu grande propósito é acender a luz do outro.
A gente falou disso numa Sim. conversa, porque eu acho que a gente tá aqui pra isso. Então, eu uso a ferramenta viagem, quando você fala de você se sentir confortável na própria pele, porque não tem pra onde você ir. Uhum. Não tem pra onde você ir. É. Se você não se sentir confortável dentro da sua própria pele, você vai o quê? Entendeu? Tipo assim, existe alguma coisa que só você sabe fazer, sabe? Cada pessoa tem ali aquele dom. E é tão bom quando você descobre o seu que hoje eu me empenho tanto pra quando eu vejo, assim, às vezes, sabe? Eu queria que você se visse através dos meus olhos, eu queria que as pessoas se vissem através dos olhos das pessoas que admiram. Porque, assim, o mundo tá caminhando pra um lugar que existe, tá cheio de pessoa foda, cheio de pessoa incrível, com autoestima baixa. E eu falo, não, gente, não. E aí eu puxo pra comunidade. Vem cá, é muito mais fácil se a gente se abraçar, se a gente se ajudar e se a gente, tipo, um pegar na mão da outra. E, querendo ou não, o meu público, ele é 80, 90% feminino. Eu não tenho restrição, sabe? Eu falo que, assim, a gente aceita todos, todo mundo, mas mulheres acabam viajando mais. E acaba que cria um ambiente ali, né, feminino, e eu adoro isso. Mas as minhas viagens, elas são muito mais profundas do que só uma viagem, né? Então, assim, os relatos do pós, as pessoas se conectarem com elas mesmas. Então, tem muitos relatos de gente que saiu de relacionamento abusivo, trocou de emprego, tomou aquela decisão. E, inclusive, eu quero começar a migrar também para uma pegada mais de retiro, sabe? Porque eu acho que quando a pessoa se conhece, ela se torna extremamente poderosa. Tanto que quando eu fui viajar contigo, eu estava num momento de transição da minha vida, né? Quando você fala dessa sua cartinha que você recebeu, que está Exato. escrito Vai dar vim luz. acender a luz do outro, você acendeu a minha também, né? Ah, Você tem algo na empresa que é muito interessante, que é até o tema desse nosso papo aqui, né? Você está cada vez mais crescendo e cada vez mais atraindo pessoas. Tanto que hoje mesmo você brincou sobre, o pessoal tá falando que eu tô começando a ficar famosa e tal. É, Você, você continuar mantendo esse seu olhar empreendedor. O que que é esse olhar empreendedor? É esse olhar atento ao. Eu tenho como se você tivesse um só ainda e tivesse buscando mais. Você mantém esse link com o cliente como se fossem os seus primeiros clientes. é porque é sobre eles, né? É porque é sobre eles, e é esse cuidado que você tem a consciência, porque assim, Keka, eu percebo muito quando eu entro nas empresas que os empresários eles se desconectam do propósito da empresa. Uhum. Então, ele sabe que o produto dele resolve tal situação na vida do consumidor. Só que ele está tão focado só no lucro, no faturamento, no resultado, que ele se esquece que ele tem um propósito com a marca dele. Que se ele não se conectar com esse propósito, as pessoas vão começar a não sentir mais ele. E você está tão conectada com seu propósito dentro da sua empresa que todos os clientes que passam por você, eles sentem essa sua vontade de colocar eles na tomada, de Uhum. ligar eles para que eles acendam. Eu acho isso muito bonito, tanto que na viagem que fizemos, o relato das pessoas, você fez no meio lá que eu não participei, lamento até hoje, mas você fez uma meditação que as meninas todas choraram, os passeios, tudo parecia que. E saiu todo mundo como melhores Novos amigos de melhores amigos de infância. infância. Exatamente, que é um dos lemas que você traz, né? Então você sabe construir comunidade como ninguém, assim. Eu aplaudo a forma que você consegue construir esse senso de comunidade. Quem não segue a Keka, inclusive. Eu já digo que você vai falar assim, meu Deus do céu, mas espera, ontem ela estava na Tailândia, como assim ela tá no Japão? Sim, isso acontece. E sabe o que que é, Clara? Sabe que é tão engraçado porque o foco, com certeza, é no cliente. E é através desse olhar para o cliente que eu me reabasteço. É como se eu carregasse a minha energia. Então, nas expedições, a gente tem uma dinâmica. Porque o que eu percebi? A gente começava a viagem e tá, ali pro terceiro, quarto, dependendo da duração da viagem, o pessoal ia se conectando. E aí eu percebi que toda vez que alguém compartilhava alguma coisa sobre a vida pessoal, aquilo conectava.
E aí, até quando a gente cria conteúdo, a gente vê o quanto as narrativas conectam. Uma coisa é eu chegar aqui e falar assim, ó: "Oi, tudo bem? Eu só quero que tem uma agência de viagem, meu faturamento é esse, nã-nã-nã-nã". Outra coisa é falar: "Olha, eu venho de uma família, minha mãe não tinha grana, passou perrengue, abuso, e aí ela criou a minha irmã sozinha. Aí eu passei no concurso, larguei o concurso, me joguei". É diferente quando você traz sua história. Sim. Entendeu? As histórias conectam. E aí a gente agora, né, agora não, né, há um tempo a gente tem esse ritual, que é o momento em que as pessoas se apresentam. Aí eu sempre deixo livre, assim, por que Lençóis, no caso da sua expedição, né, ou por que esse destino, o que te trouxe aqui, e bem livre, assim, sabe. E aí aos poucos, você viu a mágica acontecendo, as pessoas elas começam a falar e de repente elas começam a se emocionar, e elas começam a se conectar, e elas percebem que mesmo totalmente diferente, eu sempre falo, Deus é tão perfeito que parece que ele escolhe a dedo as pessoas e parece que todo mundo que tá ali tem um papel, tem uma história pra ensinar, a gente aprende muito umas com as outras, né. E aí, assim, a gente, tipo, começa a dinâmica 5 da tarde, chega às 7 horas da noite, todo mundo já contou segredo que nem a família sabia. É O uma pior é que é coisa verdade. não, gente, É. parece, sério, parece assim, que tem hora que eu não acredito, sabe. E isso pra mim é tão gostoso que eu falo assim: "É isso". E aí eu falei isso no final, que eu falei assim: "Gente, no final das contas, eu não faço nada, eu faço só a mágica acontecer. Quem faz são as pessoas". E aí sai dali novas melhores amigas de infância, tem gente viajando junto, tem gente É. fazendo projeto junto. Eu Hoje meu financeiro é uma antiga Expedilouca, né, que é o nome que eu chamo a galera que viaja, né, de expedição Expedilouco. Eu tenho outras prestadoras de serviço, porque eu acho que tá tudo muito conectado. E eu prefiro pegar pessoas ali, por exemplo, para mim, pegar uma pessoa que foi a minha cliente para melhorar a minha experiência do cliente, não tem, entendeu? Sim. Você sabe do que a gente tá falando, é diferente de eu contar, você viveu na pele. Uhum. Hum. É. E uma coisa que a gente pode também conversar aqui, Keka, é sobre o quanto, os elogios, os comentários que vocês recebem, eles são muito emocionais, né. Uhum. Eu tenho a oportunidade de participar do bastidor com você ali da análise dos resultados, né, das pesquisas de satisfação que acontecem depois da expedição. Já deixo aqui dizendo que o NPS da Keka tá em torno de 95, então tá com uma nota excelente. Eu vou lançar uma aposta aqui, uma agência de viagens Exato. que tenha um NPS tão bom quanto a Keka pelo mundo. E eu que fiz a auditoria, Aham. então eu É garanto, fidedigno. é isso, o dado é válido. Uhum. Mas você tem, pessoas, você faz uma conexão emocional com as pessoas. E eu acho isso muito bonito e muito genuíno. E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que as pessoas estão tão conectadas, né, vivendo de tecnologia, respirando, preferindo conversar com o chat GPT a ter contato com pessoas, sair de uma expedição dessa, onde as pessoas elas se conectam com elas e com outras pessoas. Quem saiu de uma viagem sua que pode dizer, não, eu não me relacionei com ninguém, eu não tive contato com ninguém, odiei a Queca, que é É. toda serelepe, fala e acontece, e não, todo mundo sai de alguma forma conectado. E assim, são pessoas totalmente diferentes, como a expedição do Egito, por exemplo, que Eu você tinha tive pessoas com de idades 13 diferentes. a 70 anos. E E foi você, extremamente, eu acho que eu cheguei a te falar, eu estava sim, assim, foi desafiador, porque eu acho que a gente tá sempre aprendendo, né, e eu acho que às vezes quem vê de fora pensa assim: "Nossa", tipo assim, né, foi desafiador, porque eu me cobro muito, e aí se eu abrir para esses clientes, eu falei: "A gente vai ter que fazer acontecer". E aí no final, uma cliente que eu me surpreendi muito, que eu achei que ela, tipo assim, ela era muito exigente, ela falou: "A sua expedição atendeu de 13 a 70 anos". Pra mim aquele feedback assim, ó, valeu tudo, sabe. Porque viajar não é, você não precisa ter uma idade, você não é sobre idade, não é sobre sexo, viajar é viajar, sabe, é você se permitir, não tem uma: "Ah, quando é o certo pra começar a viajar ou não pode", não existe isso, é pra todo mundo. Então eu amo poder, receber essas pessoas de contextos e idades tão diferente, porque me reafirma isso, entende, é, porque eu vejo muito na prática. E sim. aí eu fazer parte disso, pra mim é um privilégio muito grande. Existe algo que a gente tem começado a conversar agora no mercado, que é sobre a mudança
da forma de personalização das campanhas, né? A gente, até então, meu público é jovem, então eu vou colocar aqui de 18 a 21 anos. E a gente tem, a gente aprendeu porque funciona, tem métodos e tem metodologia por trás disso, de fazer essas segmentações por idade, né, usar dados demográficos, etc. E você tem começado a me mostrar também algo que eu já tenho falado muito, que existem já mercados que não precisam mais utilizar dados demográficos para atingir o público. É muito mais que isso. Você conseguir fazer uma expedição para pessoas de 13 a 70 anos e agradar a todos, o segredo para mim está na personalização. Mas fala o que para você, onde você vê que tá o segredo aí? Então, eu concordo que seja também a personalização e o cuidado. Porque assim, ó, a gente tem um roteiro, né? Então, quando a pessoa compra a expedição, existe um roteiro ali. Eu tento não engessar e dar uma flexibilidade, porque eu acho que é importante a gente, mesmo viajando em grupo, a gente preservar a nossa individualidade. Então, por exemplo, a gente tem um roteiro. Eu sou uma pessoa que não gosta de museu. Não gosto. Mas eu sei que pessoas amam. Então, não existe falar de Egito sem falar de museu. Mas eu sempre falo, galera, passo todo dia de manhã o cronograma e sempre deixo, ó. Quem não quiser ir, a gente tem essa opção, a piscina do hotel, ou isso, ou aquilo, para dar uma flexibilidade dentro da viagem de grupo. E isso deixa a pessoa muito leve. Eu sempre, no briefing que a gente faz, eu falo, gente, aqui ninguém é obrigado a nada. A única obrigação dentro da expedição é respeitar. A única coisa que você deve pro seu coleguinha é respeito. O resto, quer acordar mais tarde? Aí eu brinco, eu ainda falo, eu já ganhei o dinheiro de vocês, vocês investiram o valor, dependendo da expedição, né? O valor de um carro, eu já conheço esse país, eu tô aqui para servir vocês e dar o meu melhor. Mas eu não bato na porta de ninguém, eu sou muito chata com horário, porque assim, nossa, eu respeito muito o tempo das pessoas, então assim, não é porque a gente tá viajando em grupo que a gente vai atrasar, então já aviso isso. Quem atrasa, a gente bate palma, que é uma maneira muito lúdica, sabe? Então esse tipo de coisa acaba que na idade, sabe aquela aventura? Volta ali na quinta série. Você tá entendendo? E isso conecta todo mundo. Então a pessoa que é mais velha, ela se sente mais, ela volta ali, né? Aquela memória afetiva da época da escola e tal. A pessoa que já é mais nova, ela já tá naquela fase mesmo. E não existe, não tem que ter uma barreira. Porque quando a gente viaja, é a nossa criança interior que tá no comando. Sim. Você tá entendendo? É a nossa criança interior que tá lá. Meu Deus, eu sempre sonhei em viver isso, eu tô vivendo isso. E aí, é sobre. Eu até lembrei aqui que quando eu viajei com você, eu só não recebia aplausos porque você ainda não tinha adotado essa técnica. Mas assim, eu era pontual, mas eu sempre era a última a chegar. Eu lembro. Eu chegava assim, tipo, já tá, nossa. Cadê a Clara, hein? Exato. E eu chegava bem assim mesmo. Pois não. Exato. Mas assim, Mas sabe o que acontece? Na sua expedição, eu não sei, mas as pessoas têm diminuído, porque eu posto muito isso, sabe? você fala muito sobre isso. Então, sabe o que eu mais amo? O que eu mais amo nas expedições é a galera chegar e falar assim: eu vou fazer de tudo pra não ser demitida. Olha o que aconteceu com uma cliente minha. Eu falo isso de atraso, aí a expedição dela era na outra semana. Ela falou assim: ai meu Deus, eu vou ser demitida porque eu atraso. Eu falei: não, você não vai. Você não vai atrasar. Aí ela riu. Claren, todos os dias eu olhava na janela, tipo assim, a saída era 7 da manhã. 5h40, ela já tava tomando café. Eu abria e assim, e virou, tipo assim, o meme da viagem. Eu falei assim, olha só, além de investir numa experiência, você ganhou um novo skill pra sua vida, que você não vai atrasar mais, você viu? Eu acho que você devia me pagar extra. Uma fofa, uma querida, uma cliente fofíssima, já se inscreveu pra próxima expedição. Não atrasou, você viu que didático? Mas ó, eu quero só deixar claro aqui que não é que eu atrasava, é que marcava às 7 horas, a galera chegava às 5 para 7. Qual a necessidade de estar marcado às 7, entendeu? Então eu chegava
7 no e 2. horário que foi... Não, era 7 horas. 7 você apontava. Não, 7 horas ela apontava. O quarto dela era um chalés, o dela era o último, ela apontava ali. Tipo assim, tô no horário. Isso quando você não ligava, né? Aí você, cadê você? Eu, oi, amiga, bom dia. Eu tô aqui, ó. Tô subindo aqui, tá vendo? Tranquilidade, na maior cara de pau. Mas eu tava dentro do horário. Vocês que Tava. são rígidos demais. Vocês Não, mas precisam é fazer porque assim, ó, terapia. não, o que acontece? Tá certo. Você, como espelho louca, você tá dentro ali, porque a gente deixa os 10 minutos e tá tudo bem. Só que essa logística toda de já ter alguém supervisionando é o que mantém o horário. Porque se É deixa isso. solto, Não, aí entendeu? Você tá ali. você mexe até na experiência do restante das pessoas. Exato, e tipo assim, ó, É. bora. Porque assim, quando você se sente cuidado, a pessoa que acordou cedo e tá ali dentro do carro e tem alguém, ó, bora galera, não sei o que, não sei o que, ela se sente cuidada. Diferente de tipo assim, Exato. não. E acaba que é pro bem da De pessoa, todos, gente, porque sim. você viu, outro cuidado, tipo assim, ó, na Expedições Lençóis, por exemplo, vamos citar por que você foi. A gente faz um contrafluxo. A gente foge do povão, tipo Ela assim, me ó, fez acordar 4 horas da manhã pra tomar café café. da Me manhã. fala, me fala se não foi o amanhecer mais Depois que eu lindo. cheguei lá, foi sensacional. E eu falo, Foi gente, não me incrível. Não, odeie, foi. não me Foi odeie. lindo. Foi uma Eu das melhores entrego. coisas que eu fiz na vida. Foi tomar aquele café da manhã na duna, vendo o sol nascer. E tinha quantas pessoas além da gente? Ninguém. Ninguém. Exato. Então eu faço igual pai e mãe que briga por amor. E eu falei, gente, vale a pena, eu sei do que eu tô falando. Então existe toda uma logística, sabe? Sim, sim, Pra sim. fugir, eu odeio aquela coisa de muito lotado. Então quando a galera tá chegando pra curtir os lençóis, a gente já tá saindo. Então isso é graças a uma pontualidade. Sim, perfeito, Você perfeito. entendeu? Não Não, tem você tem razão. Você tem razão. Você quer que eu peça desculpas? Você quer conversar sobre isso? Não, foi ótimo, foi ótimo. Mas algo que eu quero destacar aqui é que você faz muito bem. Você utiliza muito a técnica de experiência do cliente sem perceber que você utiliza. Uma outra que você acabou de trazer aqui é sobre a educação do cliente. Você educa o cliente para trabalhar dentro do seu produto. Você quer usar o meu produto? Perfeito. É assim. Senta aqui comigo. É isso. Quando você fala sobre... você usa o teu Instagram para apontar coisas boas e ruins que acontecem na viagem, para a pessoa já ir assim pensando, não posso fazer isso. Isso não vai ou não pode acontecer. E saber Então, o que vai encontrar também, né? isso a gente chama de onboarding dentro do universo de experiência do cliente, que é o momento que ele vai conhecer sobre o seu produto, as expectativas são alinhadas e você começa a fazer isso até antes de fato da compra acontecer. Então o seu cliente ele já chega muito consciente. Ele já sabe até como utilizar o seu produto, seu serviço no caso. Uhum. Então você faz isso muito bem. Eu lembro até que a gente estava conversando sobre algumas mudanças ali, e aí você mesma já trouxe, já sei. Eu posso usar meu Instagram. Uhum. Eu gravo alguma coisa já para deixar claro para a galera que tal, não pode fazer isso, esse negócio do desrespeito às pessoas, etc. Você utiliza muito bem a sua comunicação para a educação do cliente. E também porque isso é até para eu me resguardar, assim. Eu posto muito. Às vezes eu nem precisava postar tanto os perrengues, mas toda vez que tem um perrengue, eu posto pra pessoa entender que não é. Tem coisa que tá totalmente fora do controle de qualquer agência de viagem. Você pode estar pagando passeio privativo mais caro, que não tem como você ter controle, entende? E aí, a grande sacada é você deixar fluir, você não se apegar e fazer. Porque assim, a gente sempre tem duas opções. Do copo cheio e copo meio vazio. Então, às vezes, a pessoa, porque meu voo atrasou e fica puta. Eu falo, gente, só atrasa voo de quem viaja. Quem não viaja, não atrasa voo. Entendeu? Se você estivesse em casa. Se você estivesse em casa. Então, assim, se atrasou o voo, o que eu posso aprender com isso? O que isso pode, tipo assim, como eu posso ver isso de uma maneira mais leve? Sabe? Quantas vezes os perrengues me trouxeram pessoas incríveis. Toda vez que acontece um perrengue comigo, e assim, você sabe que é sempre, eu sempre falo assim, Deus, eu sei que você tá querendo conversar comigo através disso. Me fala o que eu preciso aprender. Porque quando você troca o porquê que isso está acontecendo comigo, quando você sai de vítima e fala assim, o que eu preciso aprender com isso? Cara, isso é um carro estragado no meio do deserto. Um celular que você perde no O meio do celular que carnaval. você perde no meio do carnaval e perde conteúdo de 3 meses na Antártica, por exemplo.
E assim, é aquela coisa, você vai deixar esse episódio acabar com a sua viagem inteira, sabe? Não, não pode, não deve, porque assim, existe beleza dentro do perrengue, dentro da imperfeição. Aquele primeiro dia que, aí inclusive eu filmei, falei, ó, estamos aqui em pé. Gente, a gente não pode controlar a chuva. A gente não pode controlar a chuva. Tipo assim, tem coisa que não dá. Beleza. Poderíamos, a gente até conversou com isso, sobre isso, porque toda vez que acontece alguma coisa, óbvio que a gente depois analisa o que podia ter sido melhorado. E aí eu pensei, poderia ter feito uma reserva para todo mundo. Mas eu gosto de deixar livre. Eu não quero que fique, galera, ó, tem uma reserva para todo mundo, tal horário, não sei quem vai chegar cansado, quem não vai chegar cansado. Então tudo que também é muito tênue, tênue essa situação entre vou deixar tudo pré-agendado e vou deixar fluir. Entendeu? Então aquilo me ensinou muito sobre isso, de repente mandar, falar, galera, quem quer fazer parte do jantar, mandar com antecedência, que a gente poderia ter reservado, né, um lugar, mas a cidade que a gente estava em Barreirinhas, é uma cidade desse tamanho, não tem estrutura. A van atrasou um pouco, lembra? Que a gente não Eu tava. lembro. Então tem coisa que não dá pra controlar, mas obviamente a gente tira ensinamento de todo o perrengue. Até da Mas chuva que a gente tomou na balsa, que que não foi tava zero incrível! planejada e foi lindo. Incrível, A gente começou sabe? a dançar no meio da balsa, cantando alto, pulando um bando de louco, tomando banho de chuva, não tinha o que fazer. Exato. E eu acho que essa energia, assim, essa potência, eu acho que isso contagia. Você lembra o quanto a gente transformou o ambiente? Era uma balsa, Total. tava todo mundo tenso, escondendo, a gente começou e de Com medo de repente molhar celular, aquela loucura, de repente. isso, É. entendeu? Viver é o agora, não é? Eu falo que não é viajar o mundo me ensinou muito sobre presença. O melhor dia da sua vida, ele pode estar começando agora, sabe? Os seus melhores amigos, talvez você ainda nem tenha conhecido as pessoas que. Tem uma frase que eu amo, sabe? Que uma vez eu postei que eu me conecto muito. Você nem conheceu todas as pessoas que vão te amar. Você nem conheceu todos os amigos que vão fazer diferença na sua vida. Então, para mim, eu sempre vou defender e sempre vou falar, trazer a palavrinha da viagem, porque a viagem ela te dá essa oportunidade. É. Quando você sai e tá fora das suas referências, você tá fora da sua zona de conforto, você se joga, você se abre, você se permite. Então, é isso que eu tento sempre trazer a essência do porquê estamos aqui, que no final das contas, quanto mais a gente viaja, a gente percebe que não é sobre os lugares, mas sim sobre as pessoas que a gente conhece. Eu vejo muita verdade nisso que você está falando, até porque você me causou isso também, né? Quando a gente se conheceu, que foi na viagem, a gente conseguiu ter algumas conversas pontuais ali no meio da galerota toda. Às vezes acontecia ali, do nada tava todo mundo zoando, de repente tava a Clarinha e Queca tendo um papo cabeça no canto, do nada. Business. Mas eu lembro que eu falei pra você, eu estava justamente nesse momento de transição do que fazer com a minha carreira. Eu já entendi o que eu não queria, mas eu estava com um receio de me jogar naquilo que eu sabia que no final era o que eu tinha que fazer. Por exemplo, a exposição na internet. E aí eu falei pra você, eu venho desse universo. Eu trabalhei nos bastidores de algumas pessoas desse universo e isso me deixou um pouco traumatizada, porque a sensação que eu tenho é que são personagens. Uhum. E eu não consigo viver de personagem. No dia que a gente estava tendo essa conversa, do nada, a gente sentado no meio de um restaurante em Lençóis. Surge uma pessoa falando: Você é a Queca? Você é a Queca, minha filha é sua fã, que não sei o que e tal. E a Queca tratou aquela senhora melhor do que ela tinha me tratado, mentira. Mas tratou tão bem quanto ela estava tratando os clientes dela. E essa senhora ainda falou assim: Ah, minha filha é sua fã. Ela, liga pra ela, vamos falar com ela. E eu falei: sempre faço isso, caramba, dá adoro. pra ser de verdade nesse meio. A Queca é a mesma pessoa no bastidor do que ela mostra no Instagram e ela vive. Então as pessoas também, quando te conhecem, se conectam também com essa essência do quanto, poxa, dá pra ser de verdade nesse Não, rolê e todo. tem que ser, né? Sabe uma coisa que, com o passar do tempo, eu percebia que toda vez que eu falava, né, as palestrinhas, que eu divido coisas da minha vida com as pessoas, as coisas que às vezes eu não falo na internet,
E eu vejo os olhares, eu aprendi muito a ler. Quando a gente trabalha, né, tem cliente, a gente começa a aprender a ler as pessoas. E eu vi os olhares, assim, e feedbacks. Nossa, era isso que eu precisava ouvir. E aí eu passei a ter um ritual antes das expedições. Então eu me coloco assim sozinho uns 2 dias antes. E eu faço muita meditação e eu peço muito pra Deus, assim, me faça de instrumento. Seja o que for que essas pessoas venham buscar, talvez elas nem saibam que eu seja um instrumento. E cada vez que eu faço isso, e cada vez que quanto mais a gente medita, né, parece que a gente vai se fortalecendo, os resultados têm sido incríveis, assim, sabe? Que é tipo assim, a gente tá aqui para manifestar algo muito maior. Então, você transforma a vida das pessoas através, né, da sua experiência, do seu olhar. Cada pessoa, ele que tá aqui trabalhando, ele tá, sabe, ele tá manifestando alguma coisa. E quando você intenciona isso, você fala, não, é isso que eu faço, mas eu vou colocar toda a intenção, é muito diferente. Assim, você vai alcançando níveis muito maiores e você vai trazendo essa verdade, porque não tem como, sabe? Hoje a internet você consegue, não é nem ser fake, mas tem muita gente ainda que engana, mas até a página 2. Entendeu? Não tem como você se manter lá em cima ou se manter assim, né? Vibrando alto se não é de verdade. Pois é. E aí uma pergunta que eu recebo muito nos bastidores, assim, né? Quando a galera sabe, começa a saber que eu tenho acesso a algumas pessoas que têm mais nome nesse universo digital, elas falam, fulano é de verdade? Como é que fulano é? Fulano é do jeito que é no Instagram? Eu acho que é. Uhum. É, sim, com certeza. Mas a grande realidade é que o que eu tô dizendo aqui não é que as pessoas elas são ruins. Ou não é que, fulano, então você tá querendo dizer que será que aquela pessoa que a Karen trabalhou, que ela tá querendo dizer que é uma pessoa. Uhum. Não, não é sobre isso. Mas é que você percebe que há uma diferença entre aquilo que é apresentado e até o que a pessoa vive no bastidor. Às vezes ela Uhum. se mostra uma pessoa super feliz, mas na verdade eu vi ela chorando de manhã numa reunião. É sobre Uhum. isso, Uhum. entende? Uhum. Então eu sei que na verdade ela não tá bem. E algo que eu gosto muito em você, eu gosto muito também na Bianca Andrade, é que vocês mostram o que Uhum. vocês estão sentindo. Vocês não têm medo de expor os sentimentos de vocês. E isso conecta Ser mesmo. vulnerável, né? Exato. Mas, amiga, eu falo muito que não tem como. A luz e sombra anda muito conectado, né? Não tem como eu falar de luz sem falar de sombra. E aí eu volto pro que a gente falou no início, o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei que é só um dia ruim, que não é uma vida de merda. Quando eu me conheço, eu sei que tá tudo bem eu chorar e eu cair, porque eu sei que eu vou levantar. Eu acho que o desespero, às vezes as pessoas estão tão perdidas e querendo ser alguém que elas não são, que aí não tem repertório. E agora? Eu vou pra onde? Sabe? Então, a principal lição que eu aprendi, assim, com a vida nômade nos últimos 2 anos foi que eu não preciso voltar. Eu não preciso estar num lugar específico pra ser eu, sabe? Não existe, não precisa ter a hora certa. É agora, a hora certa é agora. Tô com saúde, tô com tempo, tô com dinheiro, vamos, sabe? Vamos viver agora, vamos fazer o agora. E é isso que eu acho que as pessoas estão meio que adoecidas, entende? Uhum. Porque você não consegue manter um personagem por muito tempo. E quando elas não sabem, sabe assim, se você perguntar, tem muita gente que não sabe qual que é o maior sonho da vida dela. Sabe? As pessoas às vezes estão tão atoladas ali naquela rotina que elas não têm tempo nem de sonhar. Sabe? De pensar, É. o que que você quer? Sabe? Qual que é o seu propósito? O que você veio fazer aqui? E assim, o desenho humano vem muito disso, né? Da integração de todo mundo entender a mecânica da áurea. O mundo seria um lugar tão melhor se as pessoas entendessem o que elas vieram fazer. E o meu propósito de viajar e trazer isso é justamente para que elas se conectem com elas mesmas e que elas encontrem dentro delas que as respostas estão todas lá. É. E é muito engraçado até. Eu quero puxar um outro tema aqui na sequência, mas eu vou encerrar trazendo isso porque eu acho que é muito relevante. Ou não, talvez para ninguém seja, mas para mim é. E o podcast é E o seu. podcast é meu. É isso. Mas eu estava contando para você hoje, inclusive, sobre uma situação que me chateou muito essa semana que eu vivi.
E eu não te contei isso, mas eu me julguei muito depois de ter postado sobre isso, porque eu estava expondo os meus sentimentos e eu me senti fraca por ter feito aquilo. Eu não te contei isso, eu só contei a situação que eu vivi e olha o que você me falou. Cara, isso as pessoas vão se conectar porque elas vivem isso. O que você acha de você postar sobre isso? Porque eu já tava me julgando. O que eu faço agora com o que eu tô sentindo? Eu não sei. Exato. Porque, enfim, moral da história, você me ensina muito sobre isso aqui nem é uma declaração, tá bom? Mas vou fazer. Você me Recebo. ensina muito sobre, Claren, é isso que você é, aceita. E tá Você é essa tudo pessoa bem. que pá, vai, faz, fala, mas você também sente, você também chora. Nos teus bastidores você também sofre, sabe? Nem sempre você consegue se manter firme. Às vezes Uhum. você dá aquela titubeada e tá tudo bem. E é isso que conecta, amiga. E eu, quando eu vejo uma pessoa que é corajosa o suficiente pra ser vulnerável, cara, sabe, pra mim muda muito, porque aí eu me conecto muito mais a essa pessoa. A essa pessoa, entendeu? Do que a pessoa que tá tudo bem. Nunca tá tudo bem. A É, ideia do equilíbrio, ela não existe. Ninguém nunca tá com a vida equilibrada. Sempre um pratinho tá pesando mais. A diferença é você entender pra onde que você vai colocar a sua energia. Ai, porque é equilibrado. Não existe, não existe. é. Entendeu? A saúde mental, ela não vem do equilíbrio maravilhoso da propaganda da margarina. Você pode ir atrás de qualquer pessoa super bem-sucedida. Ela vai ter que estar abrindo mão. Eu acho que o segredo é você entender qual o movimento que vai me deixar. Eu tenho essa onda, primeiro que eu amo praia, mas Eu achei que você ia justamente. mostrar o dedo, Não, desculpa. desculpa, a quinta série. A quinta Vou ter que série. dar risada. Do nada, ela... Aqui, ó, é O que uma tá onda. acontecendo? É uma onda. Eu amo o mar, mas é justamente para eu perceber as minhas ondas emocionais. Olha, que Entendeu? bonito. Às vezes é surfar, você vai estar lá em cima. E eu tenho a tatuagem, isso também passará. Porque Que tudo bonito. passa, entendeu? Tudo Tudo passa. passa. Tanto bom, tanto ruim. Então aproveita, sabe? Não leva a vida tão a sério. Tá tudo bem. Essa ideia de que, ai, todo mundo é perfeito na internet. Hoje, essa semana eu vi uma. Ninguém de perto é normal. E não é. Ninguém de perto é normal. É. O mais legal dessa história, a moral dela é que eu recebi mensagens muito bonitas das pessoas falando sobre Claren. Como assim? Essa não é a Claren que eu conheço, sabe? E me resgatando pro meu propósito. Elas começaram a me lembrar do Isso é que lindo! era tipo assim, ó, vim só te lembrar aqui do que você veio fazer aqui. Então, bora, você vai realmente parar para dar atenção para esse probleminha perto do que você representa. As Uhum. pessoas falando, ó, você me impactou com isso, você fez aquilo e etc, etc. Que foi bem ou mal, bem ou bem, Uhum. foi exatamente essa e tantas outras mensagens que eu até te mostrei, uma do quanto as Uhum. pessoas colocaram a alma delas para fora Gente, isso é lindo. para me ver bem, Tá né? vendo que essas situações são oportunidades que Deus aparece na nossa vida? Você É, imaginava? não, e foi o quanto dá até vontade de agradecer a pessoa que me fez sentir mal, Aham. Te deu a porque me oportunidade deu a de ver oportunidade. a bondade, o carinho do outro. É, e o quanto Ó, tudo que eu falo é também real, do quanto é importante a gente parar de se relacionar com as pessoas de uma forma tão superficial e se aprofundar no ser humano, uhum, né? uhum. Lembra que eu te falei que quando eu tava na Jordânia, meu carro estragou? E aí eu falei qual que é a linguagem internacional de carro quebrado? Levantar o capô. Lembra disso? Sim. Quando o perrengue acontece comigo, eu sempre fico atenta, eu falo assim, ó, Deus vai me ensinar alguma coisa. E Deus me ensinou sobre a bondade do povo árabe, que todo mundo tem preconceito, que todo mundo, né, nossa, vai atravessar a Jordânia. E naquele momento, vários carros pararam, me serviram, me ajudaram, sem falar idioma. Eu tava com o Google Tradutor, assim, mas não tava, eu acho que a internet não tava funcionando. Então, se você parar pra pensar, toda situação ruim que acontece, o perrengue, enfim, algo de bom vai vir daquilo. Ou você vai. Que seja você sair mais forte. É Deus querendo apresentar uma pessoa, uma situação pra você se fortalecer. Se você encara É. desse jeito, não tem nada que aconteça de ruim que vai te levar ao sofrimento. A tristeza é diferente. O sofrimento, ele é opcional, né? Você permanecer sofrendo naquilo. A Uhum. dor, ela acontece. Mas é Muito muito bom. isso. E aí você treina. Isso, você condiciona a sua mente. E chega um momento que é natural, sabe?
Quando É eu isso. falar para vocês que autoconhecimento é Pra tudo. essencial para esse momento que nós estamos e para tudo, vocês vão entender tudo. Exato. Resumindo é isso. Preciso puxar um último tema aqui pra gente. Eu queria continuar falando sobre isso, mas a gente pode conversar depois daqui, Aham. porque é, esse tema para mim é muito interessante, mas eu quero puxar um outro, que é Flip. Teca Flip. Não me mata, eu vou te contar por que que eu quero falar sobre isso. Vamos. Que Flip foi um marco na sua empresa E vai ser e ainda. vai continuar sendo. Eu quero muito falar sobre isso aqui, porque você inclusive frustrou os seus clientes. Não, e a mim, né? E a mim mesma Uhum. também. Eu ia falar e a mim, eu Uhum. tanto me identifiquei que eu falei, eu repeti a mim mesma, porque eu também fiquei. Aham. Mas o que eu quero trazer aqui é como linkar com o que você trouxe um pouco antes, falando sobre o storytelling, falando sobre o quanto você envolve as emoções e você consegue. Você deu uma identidade. Para quem não sabe, Keka Flip é um chinelo. Exato. E você Um praticamente. chinelo que te leva pra ver o mundo. É, o chinelo praticamente tinha RG, de Uhum. tão famoso que ele era. Uhum. A Keka, ela construiu um produto, né, um chinelo super confortável, né, aqueles chinelos comfort, em que ela batizou carinhosamente de Keka Flip, Uhum. e ela colocava como brinde dentro dos kits que ela mandava para a expedição. E esse chinelo é um chinelo que ela usa em todas as viagens que ela faz. Ela passa por todos os lugares do mundo e ela leva o que na mala? Um Keka Flip. chinelo. É. Ela leva só Keka Flip. Uhum. Dificilmente você leva outro item, principalmente dependendo do lugar que você vai, nem É. tênis você leva, É. só Keka Flip. E você criou uma identidade para esse chinelo. E você acredita que eu não tinha a menor intenção? Eu esqueci de falar que eu sou nômade minimalista, então eu viajo com uma mala de mão e uma mochila. E eu tava na ilha do Chipre e eu precisava comprar um chinelo, que o meu, sei lá. E eu comprei fluorescente, e como eu disse que eu não sou igual a todo mundo, eu falei, eu quero um chinelo que seja meu. E eu viajei dezenas de países com esse chinelo. Mas não era intencionalmente. É porque eu sou assim, tipo assim, ele vai ter que servir com as minhas roupas. Então eu fui pra Câmara Municipal de Goiás receber uma. Eu dei palestra com ele, receber uma. Como é que fala? Uma homenagem, dei palestra. E eu falei, gente, onde eu tiver, o Keka Flip vai caber. E aí começou, sabe? Só que eu contava a história, porque assim, se eu tô viajando e eu tô com esse copo d'água, eu vou fazer esse copo d'água ser a coisa mais interessante do mundo, porque é o meu copo d'água e eu vou aproveitar o copo d'água. E isso aconteceu com o Keka Flip. E aí a galera começou. Aí começou a gente falar que era feio, e de repente, nossa, eu nem gosto, mas eu quero. E aí criou aquele conceito, né? O chinelo que te leva pra viajar o mundo. E a história dele, que eu dei um passo pra trás pra dar 3 pra frente, porque eu arrumei um parceiro, a gente, né, pra fazer confeccionar, e ele deu pra trás no primeiro mês. E aí eu falei, não, é um projeto que tem um potencial muito grande, tanto é que eu tô indo pra China para isso. Eu estou indo pra China. Keka Flip vem Vem, aí. não, vem muito aí, entendeu? Eu já tenho publi arquivada. Keka Flip é o retorno. Exato, Vem porque assim, aí. fala muito sobre o que eu acredito de simplicidade, de você ser autêntico. É um chinelo que se você olhar, ele é feio, mas se você entende o conceito, ele se torna bonito. Ele Então, se torna o bonito. feedback de todo Ele é mundo. útil, Ele é extremamente útil. útil. Você pode ir pra qualquer lugar, você pode pôr uma meia, inverno. Então, assim, eu acho que o Keka Flip fala muito, assim, com tudo que eu acredito, com expedição, com viagem, com minimalismo, e ele vem aí, não se preocupe. Ele vem Ele aí. vem É por isso que aí. eu falei, não me mata, a gente precisa falar sobre isso, mas é pela importância, isso faz parte também até desse senso de comunidade que você criou. Seus clientes que não estão recebendo agora, eles estão frustrados, Estão. mas porque eles não estão se sentindo pertencentes a essa comunidade. Olha que coisa linda, olha que problemão que Olha que você tem. problemão, Né? Então exato. você conseguiu construir uma identidade linda para sua marca, que tem produtos, tem uma identidade muito própria, é sua. Você conseguiu fazer algo assim extremamente rico, extremamente envolvente. As pessoas se sentem pertencentes quando elas
têm o Keka Flip. E a gente até brinca, né? Eu até tava brincando com as meninas, com a Nalu, né? Você vai viajar, você vai levar o Keka Flip para outra viagem que não era da sua expedição. Falei, vou, porque aí eu consigo usar com tudo, e etc, tal. Então, virou... A minha mãe, quando eu voltei, ela falou assim, aquele chinelo, você vai conseguir um para mim? Virou realmente sinal de Uma conforto, marca, uma né? marca. É. Uma marca. Então, as pessoas, elas se sentem pertencentes ao seu grupo quando elas têm um Keka Flip. Não tem jeito. Você fez isso, você fala que fez isso sem a intenção? Sem intenção. E Do mesmo jeito, assim, do mesmo jeito que eu comecei a empresa, né? Lembra? Eu não queria pagar para viajar. E de repente eu falei, eu quero fazer isso, eu quero mostrar o mundo para as pessoas. Que a gente volta no início de quando a gente começou o bate-papo. Você falou, qual a estratégia? Eu falei, intuição. Tudo que a gente coloca o nosso coração, a nossa alma, a nossa atenção cresce. Absolutamente tudo. Eu acho que se eu pudesse falar qual que é o segredo do sucesso, e não só, tipo, na minha área, mas o que eu observo muito, né? Quando a gente começa a empreender, a gente começa a olhar muito as pessoas que chegaram lá. Todas as pessoas se colocam o coração, a alma e verdade, cresce. Tem trabalho? Tem. Muito trabalho? Tem. Se eu respirar agora, eu estrago tudo o que você disse. eu ia propor um encerramento, mas você acabou de encerrar o podcast. Então, muito obrigada. É isso, pessoal. Não tem segredo. Olha, O que te faz ficar até de madrugada? O que te faz, às vezes, não dormir direito ou abrir mão de, sei lá, de certas coisas? É a sua paixão e o que você acredita pro seu negócio. é o propósito. É o propósito. Porque o dinheiro, ele é uma consequência. Quando você começa a empreender e começa a ver que o dinheiro é uma energia, você para de correr atrás de dinheiro. E o dinheiro vem. E aí, quando o dinheiro não é uma preocupação, você consegue fluir, entendeu? Aí você coloca o seu coração. Eu tava dando aula esses dias e o tema era sobre como a gente está se relacionando com o mundo hoje, etc. E a gente falou muito sobre motivação. E o que é a motivação? A motivação é um motivo mais a ação. O motivo é o propósito, é o seu porquê, é onde você quer chegar. A partir do momento que você tem um motivo, a ação acontece. Existe até aquela discussão, né, que permeia isso, que, mas eu consigo ter ação sem necessariamente um motivo, é só eu ter disciplina, é só eu... Até consegue, mas o quanto você consegue, por quanto tempo você consegue sustentar a sua ação sem um motivo? Não tem como. Não tem. Vai chegar uma hora que essa conta vai chegar. Aham. Isso pode chegar em diversos formatos, como tristeza, Doença mesmo. uma doença, uma depressão, É. né? Essa conta chega em algum momento. A gente precisa de motivo. Muito bonito. E é por isso que eu falo, vai viajar. Ai, Se você não vai. tem o seu porquê, se você não tem o seu propósito, se dá, viaja, sabe? Sai do seu ambiente ali, sai da sua zona de conforto e deixa a vida acontecer. É isso. Eu quero te agradecer amei. demais por esse papo. Eu amei. Eu amei. Amei. Muito obrigada por topar. Meu Deus, obrigada, porque a Keka esteve aqui na mesma agenda que eu tinha disponível para a gente conseguir gravar esse momento. Agradeço Universo, demais. né, amiga? Não, eu fico muito honrada, eu te admiro muito. Eu consigo ver claramente, assim, a Clá dia 1 pós-expedição e, assim, né, esse podcast é uma prova disso. Eu sempre gosto de deixar as pessoas saberem o quanto elas são especiais para mim e o quanto elas acrescentam na minha vida. Então, desde que você entrou na empresa, assim, nossa, tudo melhorou. É uma paz, assim, né? Já virou até com a Verena. Você já conversou com a Clá? Fala com a Clá sobre isso, assim, virou meu guru, sabe? Porque eu consigo me conectar ao seu propósito, eu consigo ver que você sabe do que você tá falando, e se você não sabe, você vai descobrir como fazer, sabe? E isso é ótimo. Isso é ótimo. Principalmente por você ser mulher, né? Querendo ou não, a gente se conecta. Eu tenho um propósito muito forte com as mulheres, assim. É um privilégio. Estou à disposição, mesmo longe. Quero estar perto. Obrigada. Obrigada demais. Onde as pessoas te encontram? Keka pelo Mundo, gente. Ó, o Instagram é Keka pelo Mundo, o site é super intuitivo, www.kekapelomundo.com.br, que você lá vê as expedições. No link da minha bio tem lá o meu livro, né? Eu não falei do livro. Eu tenho um livro que ficou 2 semanas no top 2 da Amazon, que é Se Você Não Sabe Qual o Próximo Passo, talvez seja hora de viajar.
E que é um livro que eu falo muito sobre isso, sobre como uma viagem transforma, né, a nossa vida. É isso. E em breve no LinkedIn, lancei, Em se breve vira. no LinkedIn. Se vira agora. Obrigada pela presença, pessoal. Obrigada também por nos acompanhar até aqui. Riquíssimo esse papo, super descontraído. Um pouquinho de como são as minhas conversas nos meus bastidores. Espero que tenha acrescentado algo para vocês, feito vocês refletirem, porque eu gosto de causar reflexão. Então, reflitam, processem sobre tudo isso e viajem. Viajem, porque é muito importante. Inclusive, se quiserem viajar sozinhos, a Keka também faz viagens personalizadas. Exatamente, é só Fiz muito ir. bem o jabá, amiga? 10 de 10. Muito obrigada pela presença de todos. Até o próximo episódio.